Abra a tua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 26. Deixa aberto. E eu quero conversar com você um pouco a respeito do rei Davi. Mas eu quero observar alguns princípios que o rei Davi, na época, já tinha uma unção, mas não era rei nesse período aqui, a partir de 1 Samuel, capítulo 26. Na verdade, ele está em fuga de Saul, né? Saul era o rei e ele estava perseguindo Davi. Mas tem algumas coisas que são interessantes. A gente, às vezes, compara Davi e Saul e a gente fala mal de Saul, né? Fala bem de Davi e lembra que Saul parece que deu errado, mas que Davi, apesar de muitos erros, deu certo. E a gente fica pensando, mas Saul era desobediente, Davi era quebrantado, obediente e tal, fez coisas erradas, mas se humilhou, se quebrantou. Tem algumas coisas, né, que são bem gerais e que são verdadeiras. A gente aplica na compreensão de como era um, de como era outro. Exemplo para nós, evidentes, são as boas condutas de Davi, não as más, porque ele fez coisa errada que não deve ser repetido também. Mas tem algumas coisas no rei Davi que fizeram a diferença. E eu quero destacar, a partir de 1 Samuel capítulo 26, alguns princípios que Davi guardava na sua vida, que fizeram a diferença, não apenas nesse tempo, mas em toda a sua vida. Você vai observar, não só nesse momento, mas em outros momentos da vida do rei Davi, que ele vivencia esses princípios que eu quero destacar com você, quero descobrir junto com você no final. E no final eu tenho a lista dos princípios e valores que vamos aplicar, que ele vivenciava aqui, que são aplicáveis a nós, de forma que eu e você possamos aplicar esses princípios na nossa vida e da mesma forma experimentar as bênçãos, os benefícios daqueles que vivem dentro de princípios que são agradáveis ao Senhor, princípios de alguém que vence, princípios de alguém que luta e vence, princípios de um vencedor, aprendendo com Davi os princípios de um vencedor. Esse é o tema da nossa mensagem, um tema geral, princípios. Então a gente vai aprender isso, né? O que deu errado com Saul, mas por que deu certo com Davi? E a possibilidade que eu e você temos de dar certo também na nossa vida, apesar das lutas, apesar das batalhas que temos que batalhar, a gente tem uma oportunidade em Deus de dar certo, amém? Para a gente descobrir esses princípios, eu vou fazer uma viagem, e eu quero que você venha comigo nessa viagem, e eu vou viajar desde 1 Samuel capítulo 26 até 1 Samuel capítulo 30, e vou mencionar o capítulo 31, que é quando finaliza o livro de 1 Samuel. Muita coisa está acontecendo, evidentemente, eu não vou dar todos os detalhes desse conjunto de capítulos, mas é importante para a gente, sobrevoando esses momentos históricos aqui da vida de Davi e Samuel, perceber, observar esses princípios para a gente poder aplicar na nossa vida, amém? Vem comigo, podemos começar a nossa viagem? Muito bem. O que está acontecendo aqui em 1 Samuel capítulo 26? Dos primeiros versos até o verso 6, o que está acontecendo é aquele momento em que Davi está em fuga de Saul. Ele já tinha a primeira unção feita pelo profeta Samuel, e Saul já sabia que Davi iria ser rei no lugar dele. Saul já sabia disso. Portanto, movido por inveja, ele perseguia Davi, queria matar Davi para que ele permanecesse rei. Apesar de tudo isso, de Deus já ter avisado Saul que ele sairia do reinado de Israel, sabe quantos anos Saul reinou? O tempo que devia reinar, 40 anos. Sabe quanto tempo Davi reinou? 40 anos. Ele reinou o tempo que ele devia reinar.
E nós temos oportunidades. Algumas coisas Deus é rápido, mas noutras coisas prevalece a misericórdia, a longanimidade, as oportunidades de correção, as oportunidades de arrependimento, as oportunidades da gente começar de novo. Deus é bom? Deus é bom, Deus é bom. Nesse tempo, 1 Samuel capítulo 26, Davi está em fuga, ele está próximo de algumas montanhas e alguns vales. Israel é todo feito de montanhas e vales, e ele está escondido de Saul. Saul recebe uma notícia de que Davi estaria em determinado lugar, e Saul pega por volta de 3.000 homens e vai na direção de Davi. Mas Davi, entende, 3.000 homens para caçar um homem, não dá, é muita gente para perseguir um Davi, embora fosse o grande, né, Davi, vencedor de batalhas. Mas precisa entender o seguinte: Davi, nesse tempo, ele já tinha o seu exército pessoal, ele já tinha um exército formado por aqueles da caverna de Adulão, que girava em torno de 600 soldados que venciam batalhas com 1.000 outros inimigos, 2.000, 5.000 inimigos, cada um dos valentes, não eram 600 valentes, né? O número de valentes de Davi é bem menor, eram os grandes, né, soldados próximos de Davi, mas todo soldado que lutava junto com Davi, parece que experimentava um pouco da unção que estava sobre Davi, e era gente que ia para as cabeças, lutava e vencia assim as suas batalhas, de maneira que os 600 homens de Davi, esses homens venciam grandes exércitos, e ele era temido. Aí Saul se movimenta com 3.000 soldados, né? Na dúvida se ia dar certo ou não, e assim ele vai caçar Davi. E em determinado momento, Saul, ele cansado, ele e os seus soldados, ele se põe a dormir em determinado lugar, e Davi, sabendo que Saul estava na região, ele pega alguns poucos soldados, não pega muita gente não, pega um ou outro lá, e eles vão na direção de Saul, e chegando lá, encontra Saul dormindo. E os seus soldados, soldados estavam dormindo também. E nesse momento, aquele que estava com o rei Davi, diz para Davi assim: o Senhor entregou o seu inimigo nas suas mãos, agora você tem a oportunidade de matar Saul e assumir aí a liderança de Israel. Mas aí, qual é a postura de Davi diante dessa possibilidade, dessa oportunidade? Eu vou ler a partir do verso 7, diz assim, 1 Samuel 26, a partir do 7. Vieram, pois, Davi e Abisai, de noite, Davi e um cara, Davi e um soldado, de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança, fincada na terra, à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Abner era o capitão do exército de Saul. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão. De um só golpe não será preciso o segundo. Abisai queria fazer o serviço, né? E falou para Davi: eu estou aqui, deixa eu terminar o serviço, porque Deus está nos dando essa oportunidade. Verso 9, Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá de estender a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, o Senhor, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo à batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água
e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Olha que interessante. Da parte do Senhor, esse povo dormiu e não conseguia acordar. Era uma oportunidade para Davi ou não era? Mas Davi vivia pelos princípios de Deus. Deus às vezes cria oportunidades para manifestar, para a gente manifestar, se a gente vive pelos princípios de Deus, pelos princípios da verdade, pelos princípios do amor, pelos princípios da honra. Às vezes Deus faz isso. Nem toda porta ou toda situação que pareça favorável para você, significa que você deve entrar, porque nós nos movemos por princípios. Nós precisamos aprender, povo de Deus, a nos mover por princípios, a tomar decisões baseados em nossos princípios, a agir baseados em nossos princípios. Amém, queridos? Não importa que eu tenha 3 portas abertas diante de mim, eu preciso pensar, eu preciso avaliar se o movimento que eu tenho, as oportunidades que eu tenho diante de mim, quais dessas oportunidades estarão dentro dos princípios e valores cristãos que honrarão o Senhor, honrarão Deus, e eu vou dar um bom testemunho de Cristo nas minhas ações, nas minhas decisões, diante das oportunidades que nós temos. Amém, queridos? Nós tomamos as decisões, nos movemos sempre por princípios. E Davi está fazendo isso aqui. Estava diante de uma oportunidade, mas a oportunidade de matar Saul quebraria um princípio muito importante, que é o princípio da honra e de honrar as autoridades que Deus instituiu, mesmo que elas estejam erradas. Amém? Mesmo que elas estejam cometendo pecados, mesmo que Deus já tenha dito algo contra, nós precisamos honrar tais pessoas. Precisamos. É um princípio. A gente vive por esses princípios. Aí, o que acontece na sequência? Na sequência, entramos no capítulo 27. No capítulo 27, a narrativa de Samuel dá uma pequena mudada, uma nuance leve, e no capítulo 27 você vai encontrar uma situação em que Davi se alia a Aques, que era rei de Gate. Por quê? Quando Davi pega a lança e o jarro de água que estava perto de Saul, não ficou por isso mesmo, não li o texto todo. Ele sobe num lugar muito alto e lá à distância ele chama Abner e chama Saul e provoca eles, e ainda tira uma, né? Ainda tira uma com o Saul, né? Não matou Saul, mas que tirou uma com ele, tirou, né? Então, ele chama atenção. E, na verdade, era só para provocá-los mesmo e para dizer: eu tive oportunidade, o Senhor te entregou na minha mão, e eu poupei a sua vida, por que você quer me matar? Saul estava endemoniado, né? E, num momento de entendimento e de lucidez, Saul muda a ideia, fala assim: não vou perseguir, volta para casa. E Saul já tinha dito isso muitas outras vezes para Davi, e depois voltava e tentava matar Davi de novo. Então, volta para casa, Davi, volta para casa. Aí o exército de Saul voltou e Davi precisou tomar uma decisão. Ele falou: eu sei que se eu volto para lá, que é o meu lugar, que é a minha casa, que se eu volto para lá, ele vai querer me matar de novo. Eu preciso esperar o tempo de Deus das coisas. Eu preciso esperar o tempo de Deus para as coisas.
Amém? Davi soube fazer isso, mas ele falou: o que eu vou fazer? Qual é o lugar de segurança para mim? É perto dos filisteus, ou perto dos caras que têm aliança com os filisteus. E ele foi para Ax, o rei Ax, rei de Gade, e fez uma aliança com ele. Olha, eu estou com problema lá em Israel e com Saul, eu preciso me aliar a você aqui, preciso de um lugar. O rei Ax se afeiçoou a Davi, apesar de tudo, e deu uma região para Davi morar junto com o seu exército. E Ziclag foi uma cidade que foi entregue para Davi pelo rei Ax, e ele passou a morar nessa cidade de Ziclag. E Davi, a partir disso, em todo o capítulo 27 de 1 Samuel, tem um registro de algumas batalhas que Davi lutou a favor de Ax. Ele lutou matando os inimigos, entrou em guerras, mas em guerras que também eram de inimigos de Israel, mas também eram de inimigos de Ax e de Gade. E ele lutou essas guerras, então ele estava lutando de alguma forma as guerras do seu próprio povo, mas também as guerras dos outros povos. E Davi ficou tempo demais lutando. O texto diz que ele ficou aliado a Ax durante 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses lutando e vencendo muitas batalhas com o rei Ax. Então, o capítulo 27 de 1 Samuel está registrando isso, ok? É um texto que fala dessa história. Mas quando entramos no capítulo 28, aí a narrativa ela dá uma outra mudada. E no capítulo 28 a gente encontra algo bem interessante, que Saul acampa em Gilboa em guerra contra os filisteus. Gilboa era uma cidade da Galileia, bem próximo do mar da Galileia, lá ao norte, já na região da Samaria, ok? Um pouco acima, ao norte, alguns quilômetros, 20, 30 quilômetros ao norte de Samaria, bem próximo mesmo do Monte Tabor, ali era a cidade de Gilboa. E Saul ficou próximo de Gilboa, e o exército dos filisteus estava numa pequena cidade um pouco mais ao norte. Então eles não estavam em confronto, mas eles estavam acampados um perto do outro, e guerra. Estão comigo, gente? Estão comigo? O clima era de guerra entre Saul e os filisteus. Quando nós chegamos, mas Saul, ele estava agitado e angustiado, porque ele já tinha perdido muitos soldados, ele já tinha perdido algumas batalhas, e ele já sabia que o Senhor não estava mais com ele. Ele estava angustiado por conta disso. Quando chegamos no verso 6 do capítulo 28, a gente encontra o seguinte texto: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Ok? O Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Urim e Tumim eram pequenas caixinhas, que os sacerdotes utilizavam para consultar o Senhor, e dependendo do que acontecia ali, mais ou menos um lançar sorte, era o que Deus responderia, sim ou não. Então, ele pedia para o sacerdote consultar o Senhor, e nem assim Deus se manifestava. Estava errado quando o sacerdote consultava ao Senhor a respeito de Saul. Verso 7, então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium. Ok? Para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. E o texto do capítulo 28 segue numa narrativa muito curiosa, em que Samuel, uma vez que Deus não está falando com ele, ele vai atrás de um outro recurso. Saul, ok? Não Samuel. Samuel é gente boa, Saul aqui que não me enfiou o pé na jaca mesmo. Aí Saul, Deus fica em silêncio, porque o silêncio de Deus provoca a gente, deve provocar a gente mesmo. Como que a gente reage diante do silêncio de Deus é muito importante. Deus às vezes fica em silêncio,
E ele fica observando, e não que ele não saiba, mas é para revelar para a gente mesmo como a gente se comporta. Se a gente vive por oportunidades, por situações ou por princípios. Ok? Por oportunidades, situações. Mas eu me vi favorável aqui, uma situação favorável, e eu entendi que Deus estava nisso e entrei. Não é assim que funciona. A gente vive por valores. A nossa vida vive por valores. Quer dizer que se eu tenho uma oportunidade de praticar uma mentira, eu vou praticar. Se eu tenho uma oportunidade de praticar um furto, eu vou praticar. Se eu tenho uma oportunidade de ter um ganho ilícito, eu vou praticar. Se eu tenho uma oportunidade de praticar uma infidelidade, eu vou praticar. É isso? Não, porque nós somos orientados pelos princípios de Deus. E princípios são valores impregnados dentro de nós, são crenças. Esses princípios e valores devem se tornar o esteio da nossa vida, das nossas decisões, a coluna da nossa vida e do nosso viver, que baseia as nossas decisões. Por causa desses princípios nós nos movimentamos, desses princípios tomamos decisões na nossa vida. Saul diante do silêncio de Deus, falou assim: eu preciso de uma alternativa. Aí foi procurar uma médium. E ele se movimenta assim, ele veste uma outra roupa, para não mostrar que era o rei, vai até essa médium, e nessa médium, ele consulta a médium, e tem aquele momento em que o texto diz que Samuel subiu da terra. Se fosse Samuel mesmo, tinha descido do céu. Mas subiu da terra. A palavra de Deus diz que não é possível consultar os mortos. Isso é necromancia. A palavra de Deus abomina a necromancia. A palavra de Deus abomina a necromancia, porque não é possível se comunicar com os mortos. Deus não autoriza os mortos a falarem com os vivos. Nem sonho, nem visão, nem de jeito nenhum. Por quê? Então, quem que aparece no cenário se identificando como uma pessoa ou outra? Demônios. Ok? São demônios. Muito embora o texto tenha isso, você tem que fazer uma interpretação correta, sem que... É um princípio de hermenêutica, um princípio de interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia nunca se contradiz. Você aplica esses princípios e a Bíblia explica a própria. Você usa esses princípios de hermenêutica, esses princípios de interpretação bíblica para você compreender o que de fato está por trás, o contexto. Você analisa um monte de coisa para entender o que de fato o que é que está sendo comunicado ali. Parece, segundo a médium, Samuel aparece e ainda dá uma pegada em Saul. O demônio faz isso mesmo, né? Ele sempre faz isso. Dá uma pegada em Saul e alerta Saul de que ele não iria vencer a guerra contra os filisteus, porque ele estava consultando a Deus, Deus ficou em silêncio, ele foi consultar o espírito de Samuel, que isso não é possível de acontecer, e a médium, simulando uma manifestação do espírito de Samuel, mas que na verdade era um demônio, né, fala com Saul de que ia dar tudo errado de qualquer jeito. E assim, ele se movimenta e acontece lá mais para frente uma guerra em que Saul morre. Então, isso está no capítulo 28, né, nos versos 6 e 7 que nós já lemos. Quando a gente, na viagem, nós entramos no capítulo 29 de 1 Samuel, aí tem um registro muito interessante. Os filisteus desconfiam de Davi e Aques e Aques dispensa Davi da batalha. Os filisteus e Aques, o rei de Gade, eles iam entrar juntos numa guerra, e Davi estava servindo o rei Aques. E os filisteus falaram assim: nós conhecemos Davi, ele é israelita, vai dar ruim esse negócio. Aí eles convencem o rei Aques a dispensar Davi. Quando eles dispensam Davi, isso é todo o capítulo 29,
é essa dispensa de Davi dos seus 600 soldados. Quando ele volta, aí o capítulo 30 de 1 Samuel, é Davi retornando para Ziclag. Quando ele chega em Ziclag, está acontecendo uma coisa terrível. Porque os amalequitas invadiram Ziclag, destruíram toda a cidade e sequestraram as famílias de Davi, a família de Davi, a família de todos os soldados. Levaram sequestrados para um outro lugar. Davi, quando retorna para Ziclag, está diante de uma catástrofe, de uma situação muito complicada. Imagina a situação. As esposas de Davi, as esposas dos demais soldados, os bens de Davi, toda a cidade, tudo que eles estavam construindo, tinham sido queimados e destruídos, e ninguém tinha informação de nada. E eles entraram em angústia. A angústia foi tanta que o texto diz que eles choraram, e choraram tanto, angustiadamente, até que as forças para chorar acabaram. Eles não tinham força nem para reclamar, não tinham força nem para chorar. Houve um desgaste terrível sobre Davi, sobre todos os seus soldados. Assim, eles estavam deprimidos, angustiados, sem saber o que fazer, porque eles não tinham orientação. O que aconteceu? E essas informações, que nós sabemos quem é que atacou e destruiu Ziclag, hoje nós temos pelo texto sagrado. Mas Davi não tinha, os seus soldados ficaram nessa situação de dúvida, de incógnita. O que está acontecendo? Mais ou menos parecido com o que aconteceu com Saul, mas qual é a postura de Davi nesse momento? A postura de Saul lá atrás, quando não sabia o que fazer, consultou a Deus, Deus silenciou, ele foi procurar uma médium. E agora, nessa situação que Davi está, tinha acontecido terrível aqui, sem a família, e família sequestrada, não sabendo o que tinha acontecido. Quando, no capítulo 30 de 1 Samuel, o texto vai explicando todo esse contexto, toda essa situação, chegamos no verso 6, e no verso 6 está escrito assim: Davi, muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Qual a diferença de Saul e Davi? Diante de uma situação absolutamente problemática, cheio de dúvidas, cheio de angústias, um procurou uma médium, procurou uma alternativa, o outro falou assim: eu vou procurar, meu Deus. Eu não tenho uma outra opção. Eu não tenho plano B. Eu não tenho plano B. O plano B, Saul, tem a ver com demônio, tem a ver com perdição, tem a ver com morte. Nós só temos um plano, é Deus. Não temos outra alternativa. A gente busca Deus até que Ele fale. A gente busca a Deus até que Ele nos responda. A gente busca a Deus até que Ele nos atenda. A gente busca a Deus até que Ele, de repente, mude os nossos pedidos e corrija os nossos pedidos. Mas a gente fica na presença de Deus até que. Essa é a diferença. Princípios, né? E ele buscou o Senhor, e não só buscou o Senhor, ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Verso 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Isso ele sabia, que um bando tinha entrado e feito o que fez. Alcançá-lo-ei? Eles nem sabiam onde estavam, não sabiam a direção, não sabiam direito o que fazer. Mas se a gente se pôr a perseguir esse bando, a gente vai alcançar esse bando? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Tudo libertarás. Quem vive por princípios, convive com a audição de Deus. Deus ouve. Quem vive por princípios tem Deus a favor e não contra. E Davi
se movimentou dessa forma. Vocês conhecem a história, e na história ele sai com seu exército, encontra um egípcio no meio do caminho. Ele estava quase doente, quase morrendo, sem comer há alguns dias, e ele para dar comida para esse egípcio. E começa a conversar com ele. Quem é você? De onde você veio? O que está rolando? Aí ele se revela: eu fui abandonado pelo meu senhor porque fiquei doente, porque nós acabamos de atacar Ziclag, de destruir toda a cidade e de sequestrar todas as pessoas que lá estavam. De novo, uma oportunidade, não está o texto aqui. Você lê o capítulo e você vai ler, capítulo 30. De novo, Deus coloca uma oportunidade para Davi. Esse camarada é que entrou na minha cidade e fez o que fez. Destruiu tudo, ainda sequestrou a nossa família. Agora que eu corto a cabeça desse camarada. O que Davi fez? Deu pão, deu água, alimentou esse homem. Começou a cuidar dele. Princípios. Princípio do amor. Princípio da misericórdia. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Tudo que o homem quiser que os outros façam para ele, faça antes, né? Tudo que quiser que os homens o façam, faça isso você antes para eles. O que você quer que as pessoas façam para você, faz você para eles. É um princípio do Evangelho. É o princípio que está no Sermão da Montanha, ali em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 5. Né? Princípio. Exerce misericórdia. Ele exercia misericórdia e bondade e generosidade. Ele semeava misericórdia, bondade, generosidade. O que ele colhia? Bondade, generosidade, misericórdia. Ele semeou isso na vida, mas aí a sabedoria que está presente com aqueles que andam por princípios. Falou assim: você me mostra onde está esse exército? Eu sou Davi. Ele falou assim: se você não me matar, eu te mostro. Eu falei: então tá bom, eu não sei onde ele está, eu não sei que direção foi, eu não sei o que fazer, mas agora, esse camarada, que se eu mato, aí eu não sabia mais o que fazer. A sabedoria faz a diferença. Me mostra então, nós vamos preservar você, nós vamos dar alimento para você. Não, fica tranquilo, você está seguro conosco. Você está seguro conosco. Amém, gente? Você está seguro conosco. Oferece segurança, segurança emocional, segurança mental, segurança relacional, oferece. Você está seguro conosco, mas me fala a hora onde é que estão os inimigos lá, que a gente vai caçar eles. Então tá bom. E mostrou. Foi assim que Davi aproveita uma outra oportunidade. Ele podia ter matado o camarada. Foi o cara que ajudou na destruição da sua cidade, mas ele cuidou dele. E depois, por causa disso, ele encontrou a direção onde é que estava o exército, onde estavam todos os seus familiares. Princípios. Princípio da misericórdia, do perdão, da generosidade, da sabedoria. Não agir com ira, vingança. Não é assim que a gente se movimenta. E ele segue, muito bem. Aí, ainda no capítulo 30, Deus deu um ok para Davi, para ele seguir. Vai lá e resolve a questão. Aí o que acontece? A narrativa continua, mas quando a gente chega no verso 17, Davi já chegou no lugar. Olha, princípios. Na caminhada, tinham 600 soldados. Chegou um momento, bem próximo de um ribeiro, de um pequeno vale, 200 dos 600 soldados estavam exaustos e não conseguiam mais seguir na batalha. Só 400 seguiram com Davi, 400 soldados, e Davi tinha energia para fazer isso. Tem esses 200, eles ficaram esperando perto do ribeiro e também guardando todas as bagagens de todos os 600 homens. Falou: guarda tudo aí, ficam aí 200 homens. Só seguiu com 400 atrás do exército inimigo. E assim Davi foi. Com 400 soldados cansados e com fome e com sede, Davi detona os inimigos.
Está faltando força? Está faltando um recurso? Estamos cansados? Segue, meu querido. Segue. Deus deu uma direção, segue. Não para não. Porque a força do Senhor estará com você. Ele vai abrir portas, Ele vai dar oportunidades, mas desde que você viva em princípios. Né? Aí ele voltou. Quando chegamos no verso 17, o texto diz: feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Um dia inteiro lutando, já estavam sem comer, um dia inteiro lutando. Até o dia seguinte, nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Eles foram com 400 soldados. Eles mataram todo o exército e conseguiram fugir 400 ainda. Os caras eram muito valentes. Amados, nós somos esses valentes. Você é um desses valentes. Porque nós com Deus somos maioria. E Deus conosco somos maioria. Amém, gente? Se você tem uma palavra, você tem uma direção, você tem um princípio da palavra, um princípio do Evangelho, você está nesse princípio, mesmo quando parece, porque Deus é contigo. E vai dar certo. Mesmo quando parece que está dando tudo errado, vai dar certo. Amém, queridos? E a gente segue. Verso 18: assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Parecia que estava tudo perdido. Mas quem anda nos princípios de Deus, em algum momento, Deus resgata, Deus restaura, Deus retribui. Agora, tem que lutar as guerras que tem que lutar. Tem que seguir pelo caminho da vontade de Deus. Tem que se movimentar pelos princípios do Evangelho. Aí você entra nas suas guerras que Deus vai lutar com você, vai te dar força para lutar sem comer durante dias, se for necessário. Mas que você vai sair vitorioso desse negócio, vai. Então, se mova pelos princípios e não desista. Amém, gente? E segue. Quando a gente chega nos versos 21 e 25 do capítulo 30, acontece uma coisa muito interessante. Olha quem vive dentro dos princípios. Quando Davi volta com esse despojo todo, os soldados, 400 soldados que voltaram com ele, chegaram e se encontraram com os 200 que estavam lá cansados. E os 200 conversaram com Davi, com os demais soldados, quais os despojos que vocês trouxeram? Uhul, que legal. Aí os 400 falaram assim: não, vocês ficaram aí, nós fomos lá lutar, esses despojos são nossos, a gente não vai repartir com você, com vocês. Aí Davi entra: não será assim. Aí ele cria um princípio, ele cria, na verdade, uma lei que é muito, muito interessante. É a lei que foi chamada Lei da Divisão da Presa, que depois passou a se estabelecer como um princípio para todos eles. Lei da Divisão da Presa. Quem para dar suporte àqueles que estão no campo de batalha tem o mesmo direito de receber parte dos despojos do que aquele que está no campo de batalha. Então isso era um princípio. Deus e Davi fala assim: não, nós lutamos, tudo bem, mas eles ajudaram guardando as nossas bagagens. De alguma forma, eles não foram porque iriam morrer por cansado que estavam. Então Davi, que vive por princípios, honra aqueles que estavam descansando. Alguns estão no campo de batalha, mas outros estão cuidando das coisas. Todo mundo recebe despojo. Todo mundo recebe. Isso é princípio de bondade, de generosidade. Ele não quer tudo para si, ele quer repartir as coisas. Percebe? A diferença de Saul, a diferença de Davi. Davi quer que todo mundo usufrua dos bens que nós todos estamos conquistando. Eu não quero ficar com tudo para mim. Isso fica muito, muito, muito claro nos versos 26 em diante, quando diz assim: chegando Davi a Ziclag,
enviou do despojo aos anciãos. Não são os 600. Os 600 soldados receberam um prêmio pela vitória na batalha. Os 600, não só os 400, os 600. Mas chegando na cidade, ele envia aos anciãos de Judá presentes. Parte do despojo que eles receberam da batalha. Receberam os anciãos de Judá seus amigos. Enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, do Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifimote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jerameelitas e nas cidades dos queneus, aos de Orma, aos de Borazã, aos de Atasse, aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Distribuiu presente para os anciãos de Judá, um homem que honrava, vivia por princípios. Qual é o princípio? O princípio da honra. O princípio da honra aos anciãos, o princípio da honra àqueles que são os pais da nação, o princípio da honra àqueles que são os líderes das tribos, o princípio da honra. Nós jovens estamos lutando, mas a gente vai honrar todos os anciãos. Amém? A gente vive por princípios, princípio da honra. Quando chegamos no capítulo 31, acontece uma outra narrativa, né? A narrativa se volta agora para a guerra de Saul com os filisteus, a guerra em que Israel perdeu a guerra e também Saul e seus filhos morrem. Está contando uma narrativa das vitórias, dos conflitos e das vitórias de Davi. E paralelo, vem contando uma narrativa da vida, da conduta e da morte de Saul. Interessante a história, como ela vai se movimentando, né? E a gente vai observando por que acontecia isso com Saul, por que acontecia tantas vitórias com Davi. Amém? Estão comigo, gente? Posso seguir? A gente vai finalizar. Portanto, quando a gente caminha por todo esse texto, no capítulo 31, é a narrativa da derrota e da morte de Saul. Acaba 1 Samuel, inicia depois 2 Samuel. Então, nesse ponto dessa história toda, eu quero destacar 6 princípios que eu observo com Davi, e eu quero mencionar eles e deixar eles claros, ok? Quais os princípios que a gente observa em Davi aqui? Primeiro, o princípio da honra às autoridades, quando poupou Saul. O princípio da honra àquele que é autoridade. Deus ungiu Saul. E Deus não fez errado. Eu tenho temor de, às vezes, ouvir alguns pregadores que dizem: Deus deu, quando deu Saul para o povo, Deus deu para o povo o rei que o povo queria, mas quando ele elege Davi, Deus deu para o povo o rei que Deus queria. Eu tenho muito temor de pensar nessas coisas como se nós fôssemos melhor do que Saul. Nós não somos melhores do que Saul. A gente quer ser igual a Davi, isso é verdade também. Mas Deus fez promessas para Saul. Deus tinha planos com Saul. Deus ungiu Saul e fez promessas e deu todas as oportunidades para Saul dar certo. E se ele fosse obediente e andasse pelos princípios, aprendesse a andar pelos princípios que Deus dava para o seu povo, através da sua lei, da sua palavra, dos profetas, Saul tinha dado certo e Saul tinha sido o grande rei da transição entre a época dos juízes e a época da monarquia. Saul teria sido esse rei. As promessas que Deus fez para Saul só não se cumpriram porque a maioria das promessas de Deus são condicionais à obediência.
E Saul abandonou os princípios. Deixou o ego crescer, inflou, e ele abandonou os princípios. Mesmo assim, ele foi rei 40 anos. Mas Davi, quando estava diante de um Saul, honrou Saul. Não tinha nada a ver com mérito. Davi merecia, Saul merecia, não tem nada a ver com mérito, tem a ver com princípio. Amém, queridos? Tem a ver com princípio. O princípio da honra às autoridades. A palavra de Deus fala da honra aos pais, que são autoridades. Amados, você precisa entender, no reino de Deus existem autoridades. No reino de Deus existe o princípio da honra a essas autoridades. Quando a gente não honra aqueles que são autoridades, há uma disciplina sobre aqueles que desonram as autoridades. Honra teu pai e a tua mãe para que te prolongue os seus dias sobre a terra. É um princípio da honra ligada à bênção da longevidade. Você sabe disso, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa. Dos 10 mandamentos que nós temos, o primeiro mandamento com uma promessa associada é o mandamento da honra aos pais como autoridade. Deus gosta de quem honra as autoridades. Deus gosta de quem vive por esses princípios. E Deus abençoa e dá dias longos na sua vida para aqueles que honram as autoridades. E tem que honrar mesmo. Não está perguntando se ele está certo ou está errado. Honrar. Às vezes, você honra se afastando. Às vezes, você honra respeitando. E nem sempre uma ordem pecaminosa você não obedece. Mas o Espírito de Deus, aquele que tem o princípio da honra impregnado em si, até na hora de não cometer um pecado, quando há uma ordem de pecado vindo de uma autoridade, até na hora de desobedecer isso, a sua desobediência é honrosa, é clara. Meu querido, eu não posso obedecer essa ordem, porque essa ordem vai contra os princípios de Deus para mim e para você. Para preservar a mim e a você, e aquilo que Deus está fazendo em todos nós, eu não vou poder obedecer essa ordem. Até na hora de se portar dessa forma, é preciso que haja honra. Ah, meu pai é bêbado. Ah, meu pai é violento. Ah, meu pai fez e desfez, mentiu, abandonou, traiu a minha mãe. Meu pai não sei o que e tal. Honre o seu pai. A Bíblia não está perguntando se você gosta ou não gosta. É um princípio. Você não tem que concordar com ele. Você não tem que concordar com tudo que as autoridades estabelecem sobre você, mas você tem que honrá-los. Você tem que honrá-los. Ore por ele. Ame-o. Tenha misericórdia. Interceda por ele. Coloque essa pessoa diante de Deus sempre. Honre-o diante de Deus. Mas honra as autoridades. Davi tinha tudo para desonrar as autoridades. Davi era rejeitado na sua casa. Davi era rejeitado entre os seus irmãos. Se tinha um cara que tinha motivo para ser revoltado contra todo tipo de autoridade, era Davi. Agora, isso deu desculpa para ele se revoltar contra a paternidade, contra aqueles que são autoridade, contra o próprio rei Saul? Não, porque ele aprendeu a viver debaixo dos princípios. Amém, queridos? Honre as autoridades. Um outro princípio é honra ao Senhor, quando ele respeitou o ungido de Deus. Espera aí, Deus está fazendo uma obra, eu tenho que dar um tempo, eu não entendo tudo o que Deus está fazendo. Eu não sou obrigado a entender tudo o que Deus está fazendo. E quem diz que Deus tem que me explicar tudo o que Ele está fazendo?
Agora, uma coisa assim, eu tenho que honrar Deus. Eu tenho que honrar aqueles que Deus está honrando. Eu quero honrar aquilo que Deus está fazendo. Eu tenho que honrar o Senhor. E crer que Deus se move. Amém, gente? Era assim com Davi. 3. O princípio de buscar a vontade de Deus. Na angústia do sequestro dos amalequitas, diante da situação, ele buscou consolo e força no Senhor. É o princípio de buscar a vontade de Deus acima da sua. É um princípio dos vencedores. É o princípio dos vencedores, é um princípio daqueles que prevalecem, é o princípio daqueles que fazem história. É o princípio daqueles que são reconhecidos como pedras preciosas na humanidade. Princípio, porque honra o Senhor e valoriza a vontade de Deus acima da sua. Homens da transição, Davi acabou sendo o rei da transição. Saul de fato deu errado. Acabou que Davi foi o rei da transição entre o tempo dos juízes e o tempo da monarquia. E foi tão especial o fato de Davi guardar os princípios de Deus no seu coração, que ele foi chamado pai de Jesus. Jesus foi chamado o filho de Davi. O rei da transição. Amados, hoje eu troquei algumas palavras com o Reuel. Vocês conhecem o Reuel. É pastor, foi ordenado. Ele está nos Estados Unidos. Ele foi visitar a família. Os pais do Reuel são pastores nos Estados Unidos. E ele tem visitado algumas cidades, ido em algumas igrejas, alguns ministérios, tem tocado lá. E hoje à tarde ele me manda uma foto. E ele manda a foto com um casal de anciãos. Eu não sei quantos anos eles têm, 70, 80 anos no mínimo, entre mais de 80 anos. Ele me manda uma foto de um casal, e ele pergunta para mim: Paulo, você sabe quem é esse casal? Sabe quem são eles? E eu, lembrando das fotos dos livros antigos, é mole? Livros antigos que eu lia, né? Eu lembrei da imagem, do pastor. Eu falei: esse parece o Jaime Kemp. E ele falou: exato, ele e a esposa. Jaime Kemp. Eu falei: você não tem ideia quem é Jaime Kemp. Quem sabe quem é Jaime Kemp? Alguém mais sabe? Alguns poucos sabem. Jaime Kemp, os antigos sabem. Os antigos sabem quem é Jaime Kemp. Jaime Kemp não é nada mais, nada menos do que o fundador dos Vencedores por Cristo. Meu Deus do céu! Você sabe quem são os Vencedores por Cristo? Quem sabe quem são os Vencedores por Cristo? Alguns sabem. Só o Nardelli, a Sandra sabe. Mesmo, eu sei também. Os Vencedores por Cristo, eles foram um ministério que nasceu pelas mãos de Jaime Kemp, que eles é que fizeram a transição entre o cantor cristão e a harpa cristã para os cânticos espirituais. Num tempo em que eles foram chamados de endemoniados. Porque parar de cantar cantor cristão e harpa cristã para cantar os salmos em melodias atuais era coisa do demônio. Em um tempo, vocês não fazem ideia, hoje você vê uma bateria linda assim no palco, é num tempo em que bateria era coisa de centro espírita, bateria era coisa do inferno, e eles iam tocar nas igrejas e levavam bateria. Está todo mundo louco. O que está acontecendo? Jaime Kemp, ele foi o homem da transição entre um tipo de adoração, um tipo de louvor congregacional para um outro. E esses homens da transição, eles recebem cacetada dos antigos e recebem cobrança dos novos. Ele está ensanduichado entre a maldição dos antigos e a cobrança do novo. Ele está na transição. Esse povo recebe cacetada de todos os lados, mas eles permaneceram fiéis a um princípio. Deus deu uma palavra para eles,
e eles fizeram uma transição. Hoje, nós não cantamos uma canção da harpa cristã, nem do cantor cristão. O cantor cristão, ele foi o único inário cristão cantado desde o final do século XIX. O primeiro inário cristão em português, que foi uma tradução dos hinos do inglês, foi compilado em 1890. 1890, o povo da música sabe dessas coisas. E a igreja do Brasil inteiro cantou, as únicas canções que cantavam eram os hinos do cantor cristão e da harpa cristã desde 1890. A harpa cristã foi usada pela Assembleia de Deus, mas você tem que entender que a Assembleia de Deus só chegou no Brasil em 1910, em Belém do Pará. Em 1890, o que nós tínhamos era um cantor cristão, um inário usado pelos batistas, pelos presbiterianos e pelos congregacionais e pelos luteranos também. Eles também usavam esse inário. E músicas lindas, lindas, poderosas, poderosas. E quem fala mal do cantor cristão ou da harpa, eu vou ficar muito chateado. Porque a história do Brasil é regada a esses louvores que transformaram vidas, que foram instrumentos de Deus para salvar milhares e milhões de pessoas. E Jaime Kemp, claro que a coisa movimenta, e Jaime Kemp foi o homem da transição. Ele e esse ministério chamado Vencedores por Cristo, que publicaram muitos discos de vinil. Procura no YouTube que você vai... agora não, por favor, né? Procura no YouTube depois, você vai achar muita coisa dos Vencedores por Cristo. O homem da transição. Esse povo da transição leva muita cacetada, mas eles se mantêm fiéis porque se movem por princípios. Deixa eu falar um negócio para você, olha aqui para mim. Olha para mim. Estão olhando para mim? Nós estamos num tempo de transição. Nós estamos num tempo de transição histórica. O mundo está passando por uma curva histórica, uma curva bem fechadinha. Se acelerar, capota. Então você tem que tomar cuidado. Nós estamos numa curva histórica, nós somos um povo da transição. Nós somos os crentes de um tempo de transição. Tem muita coisa mudando no mundo, tem muitos sistemas mudando no mundo. A gente é o povo e nós somos a igreja de mudanças radicais, de mudanças importantes na história não só do Brasil, mas de todos os continentes. A gente que vai dizer para a geração seguinte como é que é ser crente de transição, como é que é ser igreja na transição, como é que é ser pastor num tempo de transição. Você leva a cacetada de um lado e leva a cacetada do outro também. Mas é um povo que prevalece. Sabe o povo que prevalece? Na curva, muitos capotam. Muitos capotam na curva. Mas se você vive por princípios, você vai fazer a curva tranquilo. Você vai passar pela curva. Tendo pressão de um lado, tendo pressão de outro, mas você vai fazer a curva e vai completar a conversão. Você vai para o lugar certo, da vontade de Deus. É assim que funciona. Nós somos o povo da conversão. A gente não sabe o que vai acontecer na política mundial nos próximos meses, nem nos próximos anos. A gente não sabe, uma coisa a gente sabe: quando o anticristo assumir o seu papel, vai ter perseguição contra a igreja. Quem é que vai prevalecer? O povo da transição, que vive por princípios do Evangelho, princípios de Cristo, que anda pelo amor, que usa o princípio da misericórdia, o princípio da honra, o princípio da obediência, o princípio da generosidade, o princípio da comunhão, o princípio de, ao invés de matar o camarada, eu dou um pão para ele, ao invés de enforcar o cidadão egípcio, eu dou água para ele para matar a sede do camarada. Amém? Nós somos o povo que vive por princípio. Davi era um cara assim, foi o cara da transição, e ele se movia por princípio. Por isso o tema da mensagem, princípios que nos levam a sermos vencedores. Vencedores como Deus, como Jesus, como Davi, mas como Jesus também. Amém? Também não, né? Como Jesus.
Outro princípio, observado em Davi. 4, o princípio da ação. Agir na vontade de Deus, guerreando e resgatando os seus familiares, no caso de Davi. Tem hora, meu querido, não adianta você só acreditar no negócio, só acreditar que isso aí é de Deus. Você tem que transformar a fé em ação. Amém, queridos? Se eu acredito que sim, nós podemos fazer diferença nessa cidade com o Evangelho, eu tenho que transformar essa crença em ação evangelística. Vocês estão comigo? Eu creio sim que nós podemos multiplicar as nossas células, mas então a gente tem que criar planos e estratégias evangelísticas de multiplicação entre as nossas células. Amém, queridos? Não adianta a gente acreditar, tem a nossa parte. Senhor, eu vou conquistar? Vai, pode ir que você vai conquistar. Então a gente se movimenta, tem o princípio do movimento, o princípio da obediência, da prática. Mateus capítulo 7, depois que Jesus está finalizando, concluindo o sermão da montanha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, vai vir. É como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, vai vir vendaval, vai vir tempestade, vai vir o que for, vai ficar firme. Amém? Porque tem a vida fixada nos princípios de Cristo, nos princípios do Evangelho. Amém, queridos? É assim, eu tenho que transformar em ação. Eu acredito que a gente pode. Então vamos fazer alguma coisa? Amém, queridos? Muito bem, o outro princípio da honra aos anciãos. Quando ele lembra-se, ele lembrou-se dos anciãos e planejou abençoar os anciãos. E sexto, o princípio da generosidade, quando ele presenteia os anciãos. Vamos tentar tornar isso um pouco mais prático. Princípios de um vencedor. Princípios de um vencedor. A honra às autoridades. Família, as autoridades naturais, sim, e as autoridades espirituais. Amados, você precisa entender uma coisa. O princípio da honra às autoridades. Amado, presta atenção. O mundo está violento, ensinando a toda a geração de hoje a ser desrespeitoso com as autoridades. Eu tenho certeza que você já viu nas redes sociais, em notícias, que hoje os alunos de antigamente, quando eu era aluno na escola, a gente fazia fila. A gente chegava no pátio, a gente fazia fila. A minha sala fazia uma fila assim, uma fila assim, tá? A sala do lado fila, a sala do lado fila. Todos os alunos faziam fila. A gente ficava em fila assim, aí o professor na frente da fila, aí vinha um representante da direção, vamos cantar o hino nacional. Um dia era o hino nacional, outro dia o hino à bandeira, outro dia o hino da independência, outro dia era o hino da cidade. A gente cantava o hino nacional. A minha geração sabia cantar o hino nacional. A gente cantava o hino nacional, afinado. E quem sabe que você não pode aplaudir depois do hino nacional? Você não pode aplaudir depois do hino nacional. Mas você tinha respeito, você tinha honra à autoridade. Quando a gente entrava na sala, a gente entrava em fila e cada um ia para a sua cadeira e ninguém sentava. Estava todo mundo assim do lado da cadeira. Quando a professora entrava e ficava de pé do lado da mesa, olhava todo mundo assim, ela dava o comando. Pode sentar. Aí nós sentávamos e começava a aula. Eu sei que você já viu vídeo de aluno desrespeitando o professor, batendo em professor, enfiando a faca no bucho do professor, e desrespeitando, e falando, e xingando, e o professor fala, ele faz o que ele quer. A nossa geração está sendo ensinada a desrespeitar as autoridades. Isso é coisa do inferno. Uma família, uma pessoa que não sabe respeitar a autoridade, essa pessoa nunca será um vencedor, porque o céu vai se movimentar contra ela. Vai dar ruim. Deus estabeleceu as autoridades, todas elas. Nós precisamos aprender a respeitar aqueles que são autoridades sobre nós. Nem fala nada contra elas também. Isso é muito difícil na questão da política, mas a gente tem que praticar isso sim. Vamos orar. Vamos orar.
Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que Deus saiu do controle, apesar dos resultados das eleições? Você acha que Deus perdeu o controle? Nunca. E você acha que nós, como igreja, a gente tinha que parar de orar? Nunca. Nós cremos que há um plano que está acima de tudo isso, que vai se cumprir. Nós cremos. Quando parece que dá tudo errado, aí Deus muda o negócio e vai para o negócio certo. Não importa que está parecendo que está tudo errado. Não importa. A gente não funciona do modo natural. A gente é cidadão do céu. A gente funciona noutra frequência. A gente só não pode parar de orar. Ah, desanimei. Ah, não sei o quê. Ei. Tem que continuar orando. Tem que continuar orando. Porque Deus vai cumprir a sua vontade, sim. As autoridades naturais e as autoridades espirituais. Deixa eu falar muito direto. Você que é adolescente, que mora... Quem é adolescente jovem que ainda mora com seus pais? Levanta a sua mão. Que mora com seus pais. Ok? Lá atrás. Pelo amor de Deus, honre os seus pais. Obedeçam os seus pais. Sabendo que com isso você vai honrar a Deus. Obedeçam os seus pais. Ouçam o que eles têm para dizer para vocês. Mesmo quando você não concordar, entenda que teu pai tem mais vida que você, pelo amor de Deus. Ô cabeção, teu pai sabe mais das coisas do que você. Entende risco, sabe avaliar risco melhor. Sabe o que presta e o que não presta. Ouça o teu pai, por favor. Honra o teu pai e a tua mãe. Isso vai ser bênção para você. Amém, queridos? É preciso. É preciso. Se teu pai diz não, aceita. Você não faz o que você quer. Não, vou fazer mesmo que ele não faça. Aí depois... E quando está longe, está com os amigos? Fala mal do pai? Fala mal da mãe? Fica criticando as autoridades? Para os amigos? E fica criando um espírito de motim, espírito de revolta familiar contra a autoridade familiar. Para com isso, isso é coisa do inferno. Isso é coisa... Na escola isso acontece porque, infelizmente, a nossa educação está toda contaminada por ideologismos que defendem a revolução contra as figuras de autoridade. Estou falando alguma coisa que não é verdade? Não. Agora, nos ambientes em que o espírito de rebelião, de desobediência, de feitiçaria é instigado, é legal falar mal das autoridades, zombar daqueles que são autoridades e tudo mais, mas isso é coisa do inferno. É coisa do inferno, não entra nesse barco, ele é furado. Respeite os seus pais. Quem paga a sua conta, pelo amor de Deus? Quem paga as suas contas? Respeita isso. Quem que compra seu celular, respeita isso. Quem que compra sua roupa, compra seu tênis, respeita isso. Para com isso. Respeita os seus pais, aqueles que são autoridades sobre vocês. Você não pode fazer o que você quer. Você tem que honrá-los. Isso é princípio de Deus. Amém, gente? Estou exagerando aqui? Amém, porque eu sei. Amém? Não. Amém, linda. É isso aí. Outro princípio. Honrar o Senhor. Conhecendo e cooperando com a sua vontade. Se você sabe o que Deus está fazendo, entra. Honra o Senhor. Você honra com a sua vida, com o seu envolvimento, com a sua cooperação, com a sua ajuda. Põe a tua mão nessa obra. Ficar olhando à distância do que Deus está fazendo. Interessante, legal. Não, podia ser melhor. Vai você e bota a mão no negócio. Ajuda, coopera. Faz alguma coisa. Isso você vai honrar a Deus. Você vai envolver a sua vida em algo que Deus está fazendo.
Amém, queridos? Estou falando das coisas mais óbvias, mais simples. Ajuda a sua célula a multiplicar. Ei, nós somos uma igreja em célula. Ajuda a sua célula a multiplicar. Ajuda a cuidar dos novos crentes. Ajuda a cuidar dos novos. Coopera. Amém, queridos? Você vai honrar a Deus dessa forma. Não fica à distância. Põe a tua mão, deixa a tua digital nessa obra, deixa a tua digital na vida das pessoas, deixa a tua digital, no melhor sentido, amém? No melhor sentido, né? No melhor sentido. Deixa a tua digital nessa obra que está acontecendo com as crianças. Tem uma obra linda acontecendo com todo o Inaquides, coopera com isso, fala assim, eu estou sendo um instrumento para marcar a vida dessas crianças, com unção, com crescimento, com presença de Deus, eu estou deixando as minhas marcas na vida de um grupo de adolescentes do Inatins, aqui na nossa igreja, e eu quero ver esses adolescentes tudo virando pastor daqui, missionário dali, apóstolo de lá, e mestre de outro lado, evangelista, eu quero ver esses adolescentes, e eu quero ser parte de uma obra que é de Deus, eu sou membro desse negócio aí, eu sou parte desse negócio, estou ajudando isso a acontecer, ajuda as coisas a acontecerem. Os jovens, a vida dos jovens é a mesma coisa, ajudar esses jovens a serem fortalecidos na presença do Senhor, os anciãos, os adultos, as famílias, toca as famílias, ministério de casais ontem acontecendo, tremenda palavra do pastor Marcos, da pastora Renata ontem, falou sobre orgulho, algumas coisas, para dar certo, você tem que consertar na base, às vezes não adianta trocar a embalagem, você tem que consertar a base, e às vezes você tem que deixar o orgulho mesmo, tem que destruir esses negócios, porque tudo isso é do inferno. Gente que fica se achando, tem que quebrantar lá embaixo, para a coisa lá na frente dar certo, tem que mudar lá atrás. Às vezes a gente tem essa tendência de querer tratar os sintomas com aspirina, né? Um problema grave que você vai tratar com internação, com cirurgia. Vai tomar aspirina? Não, gente, na nossa vida cristã, às vezes na nossa vida, às vezes no nosso casamento, você tem que tratar mais fundo o negócio. A solução está em você fazer mudanças fundamentais. Tremenda a palavra do pastor Marcos ontem. Tremenda. Não foi gravado. Não foi transmitido, né? Quem veio e foi abençoado. Bênção demais. Se você não veio por diversos motivos, tudo bem, a gente compartilha outras coisas. Mas que foi bênção, foi. Tem que viver assim, né? Tem que se envolver na obra de Deus, das famílias, ministério de casais, tocando em famílias. Buscar a vontade de Deus é uma forma de viver nesses princípios. Qual é a vontade de Deus? O que é que Deus está fazendo? O que é que Deus quer a respeito da minha vida? O que é que Deus quer a respeito de tudo? Um outro princípio é a ação. Além de saber, é preciso praticar os mandamentos de Cristo. 5. Honrar os anciãos, pais, anciãos, autoridades naturais e espirituais. Honre mesmo até com presentes. Seja generoso, auxilia, ajuda, abençoa, dá lugar, dá espaço, respeita, faz uma obra especial no Viva Mais, procura o Tiago e os voluntários do Viva Mais, dá um presente para esses irmãos anciãos da nossa igreja. Abençoa esse povo, eles vieram antes de nós. Eu estou quase nesse povo também aí já. Né? Eu conheci Jaime Kemp. Né? Meus livros são antigos, disco de vinil, VHS, os nossos vídeos eram de VHS. Aí, honre os anciãos, a família honra os anciãos, amém, queridos? Amém, não vou pedir para os anciãos levantar a mão, porque é ruim, né? 6, generosidade, honra obedecendo e praticando generosidade. Nós somos o povo da generosidade. É um princípio. Eu vou fazer quando eu tiver oportunidade. Não, é um princípio. Amém, gente? Para resumir o resumo, eu digo o seguinte, projeta o último slide, pelo amor de Deus, antes que o povo vá embora.
né? Princípios de um vencedor. Fica de pé, vamos, só para parecer que está acabando, né? Fica de pé aqui. Vamos ler junto esses princípios aí. Princípios de um vencedor, vamos ler junto. Honre as autoridades, honra ao Senhor, buscar a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus, honrar aos anciãos e seja generoso. Esses são princípios de um vencedor, parecido com Davi. Davi foi o homem da transição. Ele fez a diferença na história de Israel. Nós somos um povo da transição, a igreja de um tempo de transição na história. Amado, viva por princípios. Viva por princípios. Agora, quais são os princípios? Essa é uma outra mensagem, mas baseado em toda a palavra de Deus. Leia mais a palavra de Deus, para ouvir Deus mais, para entender os valores que Ele preza na nossa vida e coloque-os em prática. Amém? Baixa a sua cabeça, vamos orar.